Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7. A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E ouviu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de ciprestes. Fará compartimentos na arca, e calafetarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, 1º, 2º e 3º, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há em espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus contigo. E de tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para se conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti e para estes, para mantimento deles e teu. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também as aves dos céus, 7 casais, macho e fêmeas, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra.
porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves dos céus e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2, juntos de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra das águas o dilúvio. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias daquele mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes dos grandes abismos, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade, e de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para juntos de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta por dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram-se a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo dos céus foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, e tudo que havia em terra seca, morreu. Assim destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus. Foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. Glórias a Deus. Amém, irmãos.